A primeira coisa estranha que notei foi o comportamento do meu gato Bartolomeu. Ele começou a ficar deitado na frente da minha geladeira, olhando através do mínimo espaço entre o fundo da geladeira e o chão. No começo, achei até que meio fofo e engraçado, mas então ele ia para lá e ficava olhando todos os dias, fixamente. Bartolomeu parecia estar em transe, apenas olhando para o vão escuro embaixo da geladeira. Eu tentava distraí-lo, pegava sua comida favorita e oferecia, mas nada. Bartolomeu permanecia naquele transe inabalável, às vezes por horas. Eu sempre me perguntei o que ele estava vendo lá embaixo. Insetos, talvez? Não sei. Ou talvez houvesse uma brisa soprando por baixo dela, meio que hipnotizando-o. Com os dias se passando e Bartolomeu ainda naquela, tornou-se uma coisa estranha. O que havia na geladeira que o fazia se comportar daquela maneira? Mais uns dias se passaram e a geladeira começou a fazer outras coisas estranhas. Primeiro, a luz interna acendia apenas na metade do tempo em que eu abria a porta. Depois, a porta da geladeira começou a bater sem motivo aparente. E só piorava. Eu colocava comida fresca nela à noite e quando tirava a comida de manhã, estava estragada, parecendo estar lá há meses. Coloquei cuidadosamente uma caixa de ovos, mas pela manhã todos os ovos estavam quebrados e vazando. Certa manhã, acordei e todos os itens da geladeira estavam congelados, como se a temperatura lá fosse de 50 graus negativos durante a noite. Todas essas coisas estranhas pareciam acontecer apenas à noite, no escuro. Durante o dia, era uma geladeira comum. Pensei que tudo o que estava acontecendo ali era apenas fruto de uma tecnologia defeituosa. É o que qualquer um em sã consciência pensaria. Acho que aprendi até onde o cérebro humano pode ir para tentar entender o mundo ao seu redor, apegar-se a um falso senso de realidade. Mas então, algo aconteceu que me fez encarar o fato de que algo muito pior estava acontecendo. Eu estava deitado na cama no meio da noite. Meu apartamento não estava totalmente escuro como o breu, mas estava muito escuro. Acordei com alguma coisa e me sentei rapidamente na minha cama. Tive a vaga lembrança de ter ouvido o som de um copo ou jarro sendo colocado abruptamente sobre alguma superfície. Eu escutei com atenção. Silêncio. Fosse qual fosse o som que me acordou, havia parado. Então, ouvi da cozinha o som lento e rangente da porta da geladeira fechando, terminando com um baque seco. Esta foi a primeira vez que considerei que talvez eu estivesse ficando maluco. Eu realmente ouvi isso? Ou eu estava parcialmente sonhando, não totalmente acordado? Meu gato estava deitado na minha cama ao meu lado, parecendo despreocupado. Fiquei acordado por horas, mas acabei me convencendo de que tudo isso era minha imaginação. Adormeci. Quando acordei de manhã, entrei na cozinha e imediatamente tive que aceitar o quão real era toda essa situação. Que isso não poderia mais ser apenas problemas tecnológicos estranhos. Que ou outra pessoa estava envolvida, ou isso era sobrenatural. Todos os itens dentro da minha geladeira estavam agora nos balcões da cozinha. Alguns recipientes Tupperware, uma caixa de leite, vários molhos e condimentos, fatias de queijo, sucos, vegetais, tudo do lado de fora. Abri a porta da geladeira e olhei para dentro. Nada. Parecia imaculadamente limpa, esfregada, polida. Eu fechei a porta.
Tirei todos os meus itens estragados dos balcões e os coloquei em sacos de lixo. Levei o lixo para fora. Entrei no meu carro. Fui para o trabalho. Fiz meu trabalho. Ignorei o que aconteceu. No final do dia, eu me convenci de que a maior parte disso estava apenas na minha mente. Mas então, as coisas ficaram ainda piores. Lembro-me de chegar em casa do trabalho e me sentir bem com as coisas. Nada estava errado. Eu estava convencido de que isso era apenas minha imaginação descontrolada. Até adormeci um pouco despreocupado. Mas então, acordei apavorado sem motivo aparente. Eu tive um pesadelo? Olhei ao meu lado e meu gato estava congelado em seu transe habitual. Isso foi bem estranho, porque, diferente de antes, Bartolomeu dessa vez não estava olhando por debaixo da geladeira, mas sim no quarto. O que isso pode significar? Ele estava olhando pela porta do quarto, que estava aberta em direção à cozinha. Mesmo que as coisas estivessem realmente escuras, estiquei meu pescoço ao lado da cama e tentei espiar para onde o gato olhava. Vi o contorno sombrio da geladeira. Nada parecia fora do comum. Mas então, vi algo no espaço entre a geladeira e o chão. Eram olhos me encarando. Não eram olhos minúsculos de um roedor ou algo assim. Não, estes eram humanos. O que era impossível. Eram centímetros entre o chão e a geladeira. Impossível ter olhos tão grandes olhando para mim. Quase não há espaço suficiente para os próprios olhos, quanto mais para uma cabeça humana inteira. Mas lá estavam eles. Do nada, se fecharam. Eu não podia mais vê-los. Nesse momento, tive um último ataque de negação. Comecei a pensar tudo de possível e impossível. Acendi as luzes e fechei a porta do quarto. Meu gato ainda apenas olhando para a cozinha, imóvel. Não sei quantas horas se passaram, mas acabei pegando no sono de novo. Acordei em algum outro momento da noite. As luzes estavam apagadas. Sentei na minha cama, olhando ao redor do quarto por um momento, esperando que meus olhos se ajustassem. Quando isso aconteceu, notei a imagem sombria de alguém parado ao pé da minha cama, bem em frente à porta do quarto. Eu não tinha ideia do que fazer. A coisa tinha cerca de 5 metros de altura, mais largo do que parecia natural. Meus olhos continuaram se ajustando. Isso não era uma pessoa. Era muito mais parecido com uma caixa retangular. Era a minha geladeira. Estava no meu quarto. Era cômico e aterrorizante ao mesmo tempo. Engoli em seco e rolei na direção oposta para fora da minha cama. Minha visão ainda estava tentando se ajustar. A geladeira não se movia, estava firme, bem na frente da porta do quarto e do interruptor de luz. Minha única maneira de acender a luz ou sair do quarto era mover fisicamente a geladeira para fora do caminho. Atrás de mim havia uma janela, pequena. Não tinha como passar por ela sem quebrá-la. Essas eram minhas escolhas: quebrar a janela ou mover aquela geladeira na escuridão quase total. Optei por nenhum dos dois. Eu ia esperar do outro lado da cama a noite toda. Foi então que ouvi um miado vindo de dentro da geladeira. Bartolomeu começou a miar e correr por dentro, batendo nas laterais. Algo mais estava lá com ele. Não pude deixar de pensar, isso era uma armadilha para mim. E meu gato era a isca. Não tive coragem de me aproximar. Deixei o gato lá dentro. Me odiei por isso, mas foi o que fiz. Sentei-me e esperei pelo que estimo em umas 3 horas, escondido do outro lado da minha cama, olhando para a geladeira, ouvindo os miados desesperados. A geladeira não se moveu. Começou a parecer que o sol nunca nasceria. Então,
notei um brilho leve no céu. Estava perto de amanhecer. Meu quarto lentamente se encheu de luz. Não mais na escuridão, começou a não parecer tão assustador. Por fim, me aproximei lentamente da geladeira. Abri a porta, claro, esperando o pior. Mas meu gato, casualmente, apenas saiu de lá de dentro, virando as orelhinhas para trás. Bartolomeu, para meu alívio, parecia completamente bem. Ele só saiu e caminhou até sua tigela de ração para comer. Nada dentro da geladeira parecia fora do comum. Peguei meu gato e saí com ele para alguns centímetros longe da porta. Meu gato estava bem, sem nenhum arranhão ou aparente machucado. E o mais importante, eu estava bem também. Depois disso, saí do meu apartamento e imediatamente liguei para meu chefe dizendo que não poderia ir trabalhar porque estava doente. Liguei para meu amigo que tem uma caminhonete. Eu disse a ele que minha geladeira tinha quebrado e que precisava de ajuda para descartá-la. Ele veio até que rápido. Agradeci o favor. Levamos a geladeira para o lixão mais próximo e nos livramos dela. Não tenho mais geladeira. Provavelmente, nunca mais terei outra. Eu pensei muito sobre isso. Eu realmente preciso de uma geladeira? As coisas começaram a ficar normais novamente. Meu gato parecia bem. A coisa toda da geladeira parecia parte da minha imaginação. Talvez nem tenha acontecido isso de verdade. Eu, finalmente, comecei a dormir nas horas normais novamente. Superei toda essa coisa assustadora. Mas então, notei algo estranho ontem à noite, pouco antes de ir para a cama. Meu gato pareceu de novo em transe, olhando fixamente para o vão embaixo do meu forno. Até a próxima. Obrigado.